Galera do Mengão, aquele abraço, eu sou o Elon dos Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera, e vamos aí às atualizações aí do Mengão, né? A boa notícia é que agora há pouco, né, acabou de desembarcar no Rio de Janeiro aí, né, por volta das 3 horas da tarde, né, o mais novo reforço do Flamengo, Nicolás de la Cruz. Vamos deixar o vídeo aí logo no comecinho do vídeo, né, da chegada aí, né, imagens aí da Flá TV+. Terãs aparece como bomba aí no Flamengo, né? Como nome aí, supetão aí, que ninguém esperava. O meio-campista Terãs, Davi Terãs, pode estar pintando no Flamengo. Mauro César Pereira abre o jogo e fala tudo sobre Léo Ortiz no Flamengo, né? Outra notícia muito boa aí, vindo lá da Roma, né? Semana deve avançar aí as negociações que estão travadas aí por Matias Vinha. E um outro detalhe aí, né? Uma outra informação aí que nós vamos falar também é do Thiago Maia. Thiago Maia pode ser mais um jogador que está deixando o Flamengo, e tudo indica que ele está a um detalhe aí de fechar acordo com o Internacional de Porto Alegre. Galera, esse é o vídeo aí, né? Deixa seus comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos aí às notícias do Mengão. Acabou a aflição, né? Realmente chegou aí o Nicolás de la Cruz no Flamengo, né? O Nicolás chegou aí no aeroporto aí por mais ou menos de volta de 3 horas da tarde, que foi a hora que ele conseguiu conceder entrevistas ali. A imagem aí da Flazoeiro aí, né? Do canal Flazoeiro, né? E tá aí as imagens para você aí. Bora com tudo! Obrigado, Nicolás. Aqui, Dela Cruz, aqui, ó. Chama o VAR, chama o VAR. Dela Cruz, vai jogar com qual número na camisa? Aqui, qual número da camisa? Aqui, Dela Cruz. Dela Cruz. Vamos falar aí do André, né? André, aquele menino, jovem André aí, jovem atacante do Flamengo, que foi emprestado para o Estrela Amadora, né? Está na alça de mira aí do Red Bull Bragantino. É isso mesmo. Red Bull Bragantino, com a cara de pau, né, que eles têm, estão de olho aí no nosso jogador. Red Bull Bragantino, a diretoria do Flamengo, nós sabemos aí que elas estão meia pegando fogo aí sobre as contratações aí do Léo Ortiz, né, do Juninho Capixaba. Então, a diretoria do Flamengo, eu espero que a diretoria do Flamengo seja homem suficiente, né, o senhor Marcos Braz, Bruno Spini, principalmente o nosso presidente, que eles sejam homem suficiente para poder dar um não bem grande na cara da diretoria do Red Bull Bragantino. Você vende para qualquer outro clube, menos para o Red Bull Bragantino, porque o que eles fizeram é uma palhaçada muito grande. Então o Flamengo usa vocês querem aí, então facilita aí o cara aí. Vou pagar X, tal, acerta e coloca aí para poder facilitar aí as negociações com o Léo Ortiz. O Flamengo quer contratar o Léo Ortiz, já esteve muito perto e agora tá muito difícil aí a contratação com o Red Bull Bragantino. Outra coisa também é o Flamengo aí tem conversas adiantadas aí, né, para contratar atacante do Santos. É isso mesmo. Só que não é o Marcos Leonardo, nem muito menos qualquer outro atacante, né, nem o Soteldo, nem ninguém lá. É o da rapaziada, pessoal do futebol feminino. São as meninas aí do Flamengo aí que tem se reforçado bastante. Inclusive a equipe feminina do Flamengo, né, contrataram aí a goleira do ex-internacional, né? Parece que contrataram também uma volante também. E agora estão aí com conversas avançadas aí para contratar Cristiane aí, né? Que tem uma carreira, uma jogadora renomada, né, no futebol, tanto do Brasil quanto internacionalmente, né? E está no centro das atenções aí devido a negociações aí avançadas aí para sua transferência para o Flamengo em 2024. Atacante que tem 38 anos aí, tem sido uma figura emblemática, né? Como as meninas lá no Santos, as meninas do Peixe, as meninas do Santos, as sereias, né? Como são chamadas assim carinhosamente pela torcida santista, né? E
tá aí. Então, mais a informação. Se o nosso time masculino não contrata, pelo menos o time feminino tá a todo vapor, né? Vamos torcer aí para nossas meninas do Mengão aí arrebentar esse ano também. Galera, saiu aí, né, um relatório, né, do CIES Futebol Observatório, né? Ou seja, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos e Esportes destacou que o goleiro Matheus Cunha do Flamengo, né, é o goleiro com maior valor de mercado entre atletas que não atuam no futebol europeu. Isso mesmo. Segundo o CIES, Matheus Cunha, de 22 anos, está avaliado cerca de 15 milhões e meio de euros, ou seja, cerca de 82 milhões e 600 mil aí, né, reais na cotação atual. Ele supera aí os goleiros de Atlético Paranaense e de Grêmio, né? Ambos aí que tem o goleiro Bento está avaliado em 67 milhões e o goleiro Gabriel Grando, que é um ótimo goleiro do Grêmio, né? Está avaliado em 61 milhões, né? Com expectativas aí nas seleções de base, né? E um início no São Paulo. Matheus Cunha se profissionalizou durante o Campeonato Carioca de 2022. No ano passado teve uma sequência significativa no Flamengo, sob comando de Jorge Sampaoli. No finalzinho perdeu aí a titularidade para o mais experiente aí, Agostinho Rossi, né? Então tá aí, né? Matheus Cunha, Matheus Cunha, ele está avaliado aí 15 milhões aí e meio aí, é o jogador mais avaliado aí do que o Bento, que é titular no Atlético Paranaense, e o próprio goleiro do Grêmio também titular aí. Então tá aí informações aí que eu não sabia e você agora fiquei sabendo junto com vocês aqui no canal Fla Tudo. Segundo o Mauro César, jornalista Mauro César Pereira aí, né, ele traz a real sobre o Léo Ortiz no Flamengo, né? A opinião do jornalista diz o seguinte, ele fala aí que se o zagueiro, né, Léo Ortiz, se ele quiser realmente dar um passo adiante na sua carreira, né, e deixar o Red Bull Bragantino para atuar no Flamengo, né, os clubes que já estão negociando aí, né, há semanas aí não chegaram ainda a um acordo financeiro aí, né, vale o seguinte, ele fala aí, o jornalista fala o seguinte, né, pro Léo Ortiz, você está no Red Bull Bragantino, é legal, é um clube organizado, né, um clube que pertence aí a uma multinacional, né, tem clubes espalhados aí, boa parte do mundo, beleza, você tem aí a ambição, mas se você tem a ambição, segundo o jornalista, de jogar em clube grande, ser campeão, fazer história, aí você tem que jogar Corinthians, Flamengo, Palmeiras, no Grêmio aí, iniciou aí o Mauro César a sua narrativa. Aí ele fala assim, então se um dia o Bragantino virar um time grande e tudo, ok, mas não é longe disso. Ele fala que o Bragantino não é grande e longe disso. Então, se você tem ambição na carreira, você tem que querer o Flamengo numa situação dessa, o que o clube é interessado. Se fosse o Palmeiras, seria a mesma coisa. Isso é um estimulante, concluiu aí o jornalista, né? Só que aí tudo bem, o jornalista eu concordo plenamente aí com as palavras aí do nosso querido Mauro César Pereira, né? Só que não é só o Léo Ortiz querer. O que adianta? Ele tem contrato para cumprir. Ele tem contrato para cumprir com o Red Bull Bragantino. Ele não pode sair de lá e abandonar, desde que ele viesse, então, a pagar a sua própria multa com o seu próprio bolso, do seu próprio bolso, e aí ele sairia, né? Assim mais ou menos como foi feito ali na negociação com o Nicolás de la Cruz. O Flamengo foi lá, pagou a multa, porque tinha duas multas, tinha duas cláusulas. Se uma multa, se o jogador quisesse sair, era um valor, se o jogador fosse comprado por um outro clube, seria um outro valor a mais. O Flamengo, então tem tudo um contexto de jogo nessa situação. É claro que o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, só que complicado sair assim. Ele não é largar o clube, infelizmente não é dessa maneira assim, né? Mas eu concordo com a afirmação aí, né? A opinião aí do Mauro César. O que ele está querendo falar é que ele tem que fazer um pouco mais para sair também, né? Forçar mesmo a barra ali e ver se
dá para sair. E em certo momento aí, o Flamengo também tem que se mexer. Se quer o jogador, se interessa o jogador, se acha que é o jogador ideal a ter no clube, o Flamengo tem que coçar o bolso também. Dinheiro tem para isso. Boa notícia, Flamengo deve avançar por reforço ainda essa semana. Isso porque meia uruguaio Nicolás de la Cruz chegou aí, né? No Flamengo, nós vimos aí o vídeo, vimos aí a sua chegada aí, né? Agora o Flamengo vai em cima aí do lateral esquerdo, Matias Vinha, né? A negociação com a Roma estava travada, né? Por questões financeiras também. O clube italiano pedia aí cerca de 10 milhões de euros, estava irredutível. O Flamengo ofereceu aí 6 milhões e não conseguiu fechar. O Flamengo, no entanto, pode ter recebido uma boa notícia nessa terça-feira. Isso porque alguns sites que cobrem a Roma estão noticiando que a negociação pode avançar nessa semana, né? E outra notícia que nós temos é que a Roma pretende abaixar um pouco os valores da pedida, fazer aí talvez cerca de uma contraproposta, porque eles precisam vender, eles precisam fazer caixa. Lá na Itália, ele não vai ter esse valor comercial que querem o Flamengo, então ainda não foi, nós não temos os valores corretos, mas tudo está indicando aí que a Roma vai dar uma baixada nos valores, né? Talvez para 8 milhões, quem sabe, né? E o Flamengo, assim, fazer uma outra proposta, uma segunda proposta, e quem sabe aí fechar a contratação aí pelo Matias Vinha, né? Ótimo lateral, né? Jogador importante, que vai ajudar muito aí ao Flamengo. Vamos falar agora do volante Thiago Maia, né? Que tá aí, pode estar se despedindo também do Flamengo, né? O volante Thiago Maia está muito perto de deixar o Flamengo, né? Para se tornar um novo reforço aí do Internacional de Porto Alegre. Nessa janela de transferência, de acordo com a informação do GE, do portal GE, né? O clube e o jogador de 26 anos agora se agiliza para apressar uma proposta aí com o Mengão, né? Isso porque, né? Vamos lá, né? O Flamengo, a diretoria do Internacional, junto com o staff do atleta e o atleta já fecharam um acordo. Já tem tudo encaminhado, tudo certinho, tudo regularizado com o staff, com o Thiago Maia, junto com a diretoria do Internacional. O que agradou mais e facilitou um pouco mais essa saída aí, essa queira de Thiago Maia se transferir para o clube do Internacional, foi como foi conduzida a situação, né? O que pesou a favor aí foi a forma do técnico Eduardo Cudê ter conduzido a situação, ter ido conversar com o atleta, ter conversado com o Thiago Maia, mostrando ali um plano de trabalho, mostrando que lá no Internacional ele vai ser um jogador importante, peça fundamental aí para o esquema de 2024 do Internacional, né? E algo que estava ali chegando, ele entende que mesmo apesar dele gostar dele ser flamenguista, desde a infância, né, ter ganho já vários títulos com a camisa do Flamengo, pesa aí no fato dele já tá conscientemente ali, já sabe ali que o seu ciclo, ele entende, né? O próprio jogador fala isso, ele entende que o seu ciclo aqui no Flamengo está acabando, né? E a concorrência ainda é pesada demais para o meio-campista ali atuar, né? Temos o nome do Gerson, Eric Pulgar, Alan, né? Arrascaeta e De La Cruz ali no meio-campo. Claro que o Arrascaeta não vai disputar posição com o Thiago Maia, né? Mas o De La Cruz e os demais podem sim disputar. Então seria uma concorrência muito pesada, sem contar ainda com o jovem Igor Jesus e com uma possível subida para o time profissional do Ryan Lucas em breve. Então, quer dizer, o patamar do Flamengo está lá em cima, o sarrafo está lá em cima. Então, pode estar acertando ainda nessa terça-feira ainda, né? Pode estar acertando a contratação, o Internacional acertando a contratação aí do Thiago Maia junto com o Flamengo. Então vai depender de como vai ser a proposta, se o Flamengo, se a diretoria vai aceitar ou não também. Coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você acha aí da saída do Thiago Maia aí. O jogador aí, né, devido às dificuldades do Flamengo ter encontrado aí, né, o Flamengo que precisa contratar um zagueiro, precisa contratar um lateral esquerdo, o Flamengo precisa de um ponta direita, o Flamengo precisa, né, de um meio campista, então, para o setor de meio campo, o Flamengo esbarra aí no entrave aí com o Evander, né? E o Flamengo enxerga
quer o Evander como peça-chave nesse time aí, só que o Portland Timbers, time da Inglaterra, do MLS, onde tem o passe aí do Evander, entende que ele só sai de lá com o valor da multa, né? E o Flamengo tá aí tentando pinchinchar de um lado por outro. Outro nome, então pinta um nome aí no mercado, né? No radar rubro-negro. Trata-se de um velho conhecido da torcida do Brasil, principalmente do Atlético Paranaense, Davi Terãs, o uruguaio Davi Terãs, né? Outro uruguaio, né? Pode estar pintando aí. Ele é um meia canhoto, né? Não tem tido aí boas atuações na equipe mexicana, né? E já cogita deixar o país. Ele que está no Pachuca, do México, né? Não se adaptou ao futebol mexicano. Guilherme Almada, treinador, né, do Pachuca, não gosta do que ele vem apresentando. Talvez não conseguiu encaixar ele dentro das características do qual o Guilherme o treinador adota para a equipe mexicana, né? Então tá aí. Ele não quer, o atleta, o Davi Terãs, não quer voltar agora para o Uruguai, nem muito menos para o futebol argentino. Então ele entende que pode voltar para o futebol brasileiro. Com isso, o Flamengo olha aí a dificuldade no mercado e está correndo atrás de um meia. Pode ser que o Flamengo contrate Davi Terãs. A contratação do Davi Terãs não impediria do Flamengo ir em cima ainda da contratação do Evander ou de qualquer outro jogador que aparecesse aí no radar, né? E ele que saiu aí, ele foi vendido junto ao Atlético Paranaense por cerca de 3 milhões de dólares, 14 milhões aí. Então era um jogador barato, né? Para afins aí de que o Flamengo está acostumado a pagar. Seria um jogador barato, seria um jogador que o Flamengo não teria dificuldade alguma de ir lá e contratar, né? E poderia, já que está passando, dar uma passadinha no México já para trazer o Davi Terãs, podia passar lá no América do México também e ver qual é a situação do zagueiro Sebastián Cáceres, que é um baita de zagueiro também, uruguaio, né? Titular da seleção uruguaia, e ele que tem o sonho de jogar na Europa, mas quem sabe ali uma boa conversa, um bom desenrolar, não traria esse pacote completo aí. E o Flamengo, se o Flamengo for atrás do ponta-direita, do Manchester United, né? O Facundo Palestra, né? Que também é uruguaio, o Flamengo ia fazer uma mini seleção uruguaia no Rio de Janeiro, né? Seria interessante aí ver os compatriotas de Georgian Arrascaeta aí jogar. Pelo menos muita raça aí o futebol uruguaio, os jogadores uruguaios demonstrariam aí com a camisa do Mengão. Galera, esse é o vídeo de hoje. Fico com Deus. Fui!